Você está se movendo agora mesmo, não apenas pela rotação da Terra ou pela sua órbita ao redor do Sol. Você está se movendo em torno de algo muito maior. A Via Láctea inteira, com seus 400 bilhões de estrelas, seus planetas, suas nebulosas, toda a sua complexidade impossível, está girando ao redor de um ponto central. E nesse ponto central, existe algo que a ciência levou décadas para provar que estava lá. Um buraco negro supermassivo, 4 milhões de vezes mais massivo que o Sol, comprimido num espaço menor que o diâmetro da órbita de Mercúrio ao redor do Sol. Um objeto tão denso que o espaço-tempo ao redor dele é dobrado além de qualquer compreensão intuitiva. Os cientistas o chamam de Sagitário A Estrela, e você orbita ao redor dele uma vez a cada 230 milhões de anos, sem saber, sem sentir, sem conseguir vê-lo diretamente. Na última vez que você completou essa órbita, os dinossauros ainda não existiam. E em novembro de 2025, o telescópio espacial James Webb revelou algo sobre Sagitário, a estrela que mudou completamente o que pensávamos saber sobre o monstro no centro de casa. Ele não está adormecido, está acordando, e está se comportando de uma forma que nenhum modelo científico havia previsto. Sagitário. A estrela não pode ser visto diretamente. Fica a 26 mil anos-luz da Terra, escondido atrás de nuvens densas de gás e poeira que bloqueiam a luz visível completamente. Durante décadas, sua existência foi apenas inferida, calculada a partir dos efeitos gravitacionais que causava nas estrelas ao redor, mas nunca diretamente confirmada. A prova definitiva veio de uma das histórias mais longas e pacientes da astronomia moderna. A partir dos anos 90, o astrônomo Reinhard Genzel e sua equipe no Instituto Max Planck de Física Extraterrestre começaram a rastrear estrelas individuais no centro da Via Láctea, usando telescópios de infravermelho, porque o infravermelho consegue penetrar as nuvens de poeira que bloqueiam a luz visível. Durante décadas, eles fotografaram as mesmas estrelas repetidamente, medindo suas posições com precisão cada vez maior. O que emergiram dessas fotografias ao longo de 30 anos foi perturbador. As estrelas do centro da Via Láctea não estavam se movendo em órbitas aleatórias. Estavam em órbitas elípticas precisas, ao redor de um único ponto invisível. Algumas dessas estrelas atingiam velocidades de 3% da velocidade da luz durante suas órbitas. Velocidades que nenhuma força gravitacional conhecida poderia gerar, a menos que a massa responsável fosse absurdamente comprimida num espaço absurdamente pequeno. A matemática apontava para uma única conclusão: um buraco negro supermassivo. Genzel ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2020 por essa prova. E então, em 2019, o Event Horizon Telescope fez algo ainda mais extraordinário. Como sabemos com certeza que Sagitário, a estrela, está lá, se não podemos vê-lo? Em maio de 2022, o Event Horizon Telescope, uma rede de radiotelescópios espalhados por todo o planeta, funcionando sincronizados como um único telescópio do tamanho da Terra, publicou a primeira imagem real de Sagitário, a estrela. Não uma ilustração, não uma simulação, uma fotografia. O que a imagem mostrava era um anel de luz laranja e vermelha intensas em torno de uma escuridão central. O horizonte de eventos do buraco negro, a fronteira além da qual nada escapa. O anel era formado pelo plasma superaquecido do disco de acreção, gás e matéria sendo aquecidos a bilhões de graus enquanto espiralam para dentro em velocidades relativísticas, emitindo radiação que o telescópio conseguiu capturar. A escuridão no centro era o buraco negro em si, ou mais precisamente a sombra que ele cria ao dobrar a luz ao redor do seu horizonte de eventos. Para tirar essa foto, os cientistas precisaram sincronizar radiotelescópios no Havaí, no Chile, na Europa, no Polo Sul e em outros pontos do planeta com precisão de frações de nanosegundo, usando relógios atômicos que não perdem nem ganham um segundo em 300 milhões de anos. Os dados coletados foram tão massivos que não podiam ser transmitidos pela internet. Foram gravados em discos rígidos que foram fisicamente transportados de avião dos telescópios para os centros de processamento. Terabytes de dados para produzir uma única imagem. E então o James Webb chegou. E o que ele viu ao longo de um ano inteiro de observações não era o que ninguém esperava.
Em 2025, a equipe liderada por Sebastiano von Fellenberg, do Instituto Max Planck de Radioastronomia, publicou os resultados de observações inéditas de Sagitário, a estrela no regime do infravermelho médio. Uma faixa do espectro eletromagnético que nunca havia sido usada para observar o buraco negro antes, porque a atmosfera terrestre bloqueia esse tipo de radiação completamente. Apenas um telescópio espacial como o James Webb consegue capturá-la. O que as observações revelaram foi inesperado. Sagitário. A estrela não estava se comportando de forma previsível. O buraco negro exibia explosões de luz, erupções, em frequência e intensidade que nenhum modelo existente havia previsto. Não apenas ocasionalmente, continuamente, como um motor que estava muito mais acelerado do que as medições anteriores sugeriam. A NASA descreveu o Sagitário, a estrela, como estando mais ativo do que o esperado, oferecendo uma rara visão das forças que impulsionam a nossa galáxia. Mais perturbador ainda, também em 2025, outros telescópios detectaram algo ao redor de Sagitário, a estrela que os cientistas chamaram de tornados espaciais, estruturas de gás quente e campos magnéticos, girando ao redor do buraco negro em padrões complexos e caóticos, turbulência em escala cósmica num ponto que se supunha estar relativamente calmo. Como descobrir que o olho do furacão não é calmo? É o ponto mais violento de todos. O que está causando toda essa atividade inesperada? E o que acontece com o que entra no raio de influência de Sagitário, A asterisco? Sagitário, A asterisco não está silencioso. Está consumindo, continuamente, gás, poeira e, ocasionalmente, estrelas inteiras. Em 2025, astrônomos registraram algo que chamaram de arroto cósmico. Um evento onde Sagitário, a estrela, devorou parte de uma estrela e expeliu o material que não conseguiu consumir, como um jato de plasma viajando a 20% da velocidade da luz. 60 mil quilômetros por segundo. Um jato de matéria superaquecida sendo lançado pelo buraco negro no centro da nossa galáxia, a uma velocidade que percorreria a distância entre a Terra e a Lua em menos de 6 segundos. Existe também a estrela S2, uma das estrelas rastreadas por Genzel ao longo de décadas que, durante sua passagem mais próxima de Sagitário, a estrela se aproximou a apenas 120 unidades astronômicas do buraco negro. Para referência, Plutão está a 40 unidades astronômicas do Sol. Esse 2 passou mais perto de Sagitário, a estrela, do que Plutão está do Sol, e sobreviveu. Mas durante essa passagem, viajou a 3% da velocidade da luz e seus relógios corriam mais lentamente que os relógios da Terra por causa da dilatação gravitacional, a distorção do tempo causada pela gravidade extrema do buraco negro. O tempo ao redor de Sagitário. A estrela não passa da mesma forma que passa aqui, e existe a questão do que acontecerá em aproximadamente 4 bilhões de anos, quando a galáxia de Andrômeda colidir com a Via Láctea. As duas galáxias, cada uma com seu buraco negro supermassivo central, vão se fundir numa colisão de escala impossível. Os dois buracos negros vão eventualmente se encontrar, orbitar um ao redor do outro por milhões de anos e fundir numa única entidade de massa combinada. Um evento que liberará mais energia em ondas gravitacionais do que qualquer outro fenômeno no universo local. Sagitário. A estrela é classificado como um buraco negro supermassivo relativamente inativo. Relativamente. Comparado com os quasares, buracos negros ativos no centro de galáxias distantes, que são visíveis a bilhões de anos-luz, porque liberam mais energia que galáxias inteiras enquanto consomem matéria. Sagitário. A estrela é quieto, mas os dados de 2025 estão levantando uma pergunta que os cosmólogos evitam responder publicamente com muita frequência. Sagitário. A estrela está ficando mais ativo? E se estiver, o que desencadeou essa mudança? E mais importante, o que acontece se ele continuar aumentando sua atividade? Um quasar ativo, um buraco negro supermassivo em modo de consumo máximo, esteriliza completamente a galáxia ao redor dele. A radiação emitida pelo disco de acreção durante o consumo ativo é suficiente para ionizar e expulsar o gás de que as estrelas são feitas,
impedindo a formação de novas estrelas. Alguns modelos sugerem que é exatamente assim que galáxias morrem. Não pela morte das estrelas existentes, mas pelo buraco negro central que eventualmente desperta e impossibilita o nascimento de novas estrelas. Sagitário. A estrela já foi mais ativa no passado. Há aproximadamente 3 a 4 milhões de anos, quando nossos ancestrais hominídeos já caminhavam na África. Sagitário. A estrela teve um episódio de atividade muito maior que o atual. As cicatrizes desse evento são visíveis hoje nas chamadas bolhas de Fermi, duas estruturas gigantescas de gás e radiação se estendendo acima e abaixo do plano da Via Láctea por 25 mil anos-luz em cada direção. As cicatrizes de quando o monstro no centro de casa acordou da última vez. E os dados de 2025 mostram que ele está acordando de novo. Então o que é Sagitário a estrela? É uma ameaça? É um motor? É a força que moldou a Via Láctea e tornou possível a existência de estrelas como o Sol e planetas como a Terra? A resposta honesta é: as três coisas simultaneamente. Sagitário. A asterisco não é apenas um buraco negro no centro de uma galáxia qualquer. É o coração gravitacional ao redor do qual tudo que você conhece orbita. É o objeto que, durante episódios de atividade passada, modelou a distribuição de estrelas e gás da Via Láctea. É o destino final de parte da matéria da nossa galáxia. Estrelas que eventualmente se aproximarão demais serão devoradas e sua matéria se tornará parte do disco de acreção que gira ao redor do horizonte de eventos. E é um objeto que, em 2025, demonstrou ser muito mais complexo, muito mais ativo e muito menos compreendido do que qualquer modelo científico havia previsto. As explosões imprevisíveis captadas pelo James Webb, os tornados espaciais de campos magnéticos, o arroto cósmico de plasma a 20% da velocidade da luz, tudo isso aponta para um objeto que a ciência está apenas começando a entender. Você orbita ao redor dele agora mesmo. Você orbitou ao redor dele toda a sua vida, toda a história humana, toda a existência da vida na Terra. Ele sempre esteve lá, silencioso o suficiente para que a vida florescesse a 26 mil anos-luz de distância. Mas em 2025, o James Webb nos mostrou que o silêncio nunca foi absoluto. No próximo vídeo no Além do Cosmos, vamos explorar a pergunta que Sagitário a estrela torna inevitável. Se o universo tem 13,8 bilhões de anos e nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo no centro há bilhões de anos, por que nunca detectamos sinais de outras civilizações? O paradoxo de Fermi. A pergunta mais perturbadora da ciência. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Até lá, olhe para o centro do céu. O monstro está lá, sempre esteve, e agora sabemos que está acordado.